Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 204 e eu sou o Guilherme. Aqui comigo essa noite o meu irmão Fábio e o meu amigo Gibson, sem adjetivos para nenhum dos dois. Tudo certo com vocês? Tranquilo. Tudo ótimo, mais uma semana sem derrota do Corinthians, tá uma beleza. Mas isso pode mudar, isso pode mudar. Isso pode mudar. É isso mesmo, galera. O grande assunto é esse, assim. Você está com saudade do Corinthians, eu estou com saudade do Corinthians e a gente vai matar essa saudade logo mais. A volta do Campeonato Paulista foi marcada para o dia 22 de julho. 22 de julho. Portanto, dessa gravação temos mais 10 dias para a volta do Campeonato Paulista e do futebol paulista, né? A gente sabe que em alguns estados já voltou antes. Mas a pergunta que eu vou deixar para vocês e para todo mundo que está nos acompanhando agora é a hora certa para o futebol voltar? E eu jogo essa bomba para o Fábio responder essa pergunta. Bom, primeiro eu quero agradecer à Federação Paulista aí de Futebol por ter combinado conosco, esperou o término, vai esperar o término do nosso especial Vale a Pena Torcer de Novo. É verdade, para poder retomar as atividades de futebol, né? Eles falaram, não, é mais importante a gente rever o Corinthians bem sucedido do que retomar o Paulista com o Corinthians capenga do jeito que tá. Agora, apesar de apreciar esse gesto da Federação de nos aguardar, eu não acho que é a hora certa para o futebol voltar. Eu não acho que é a hora certa de flexibilizar uma série de coisas que estão flexibilizando aí dessa pandemia, uma série de retornos aí. Eu entendo os argumentos sobre a economia, sobre, enfim, a questão financeira das pessoas, etc. E acho que o que se perde aqui é uma... eu estou fugindo completamente do assunto de futebol, mas o que se perde aqui é uma excelente oportunidade de repensar o modo como a gente vive em sociedade. Mas ok, independentemente disso, não acredito que é a hora certa para o futebol voltar do ponto de vista da saúde, mesmo com mesmo sem torcida. Protocolos todos, mesmo segurança. com protocolos sendo seguidos. A gente viu aí quando os times voltaram, a maioria dos times voltou com um número alto de contaminados por Covid, né? Corinthians, então, um dos maiores, né? Corinthians um dos maiores, mas todos da Série A voltaram com pelo menos um contaminado aí, né? Então, acho que não é o momento de pensar, vamos jogar bola, etc, tal. Mas ok, já está acontecendo lá no Rio, já definiu uma data aqui. Também estamos chegando aí no limite aí para que isso seja viável, manter um paulista, manter até mesmo um brasileiro para esse ano. O brasileiro que já está previsto para terminar só no ano que vem, né? Isso mesmo. E para você, Gibson, é a hora de voltar ou não é a hora de voltar? Eu acho um absurdo voltar agora, né? Todos os países onde já voltaram jogos, eles estão completamente na descendência da curva da contaminação. A gente está no topo. A gente não baixou nem 1% aqui, não baixou nada, né? Mas, cara, no Brasil a gente não consegue fazer nada direito. A gente não consegue fazer isolamento social direito, a gente não consegue eleger político direito e a gente não consegue, proteger as pessoas direito. Então o pessoal vai voltar a jogar futebol porque a gente faz tudo de maneira inconsequente aqui no Brasil. Obviamente não é a hora de voltar a jogar bola, né? Tem coisas mais sérias pra gente se preocupar. Morrendo 1.000 pessoas por dia no país, né? Então, mas cara, tudo aqui no Brasil é feito nas coxas, então vai voltar. Não é minha vontade, é a minha vontade que vai decidir isso, né? Eu acho que o momento não seria esse, né? Acontece que a gente tá nessa quarentena que já dura 3, 4 meses. 4 meses. E a gente não vê esses números baixarem justamente porque essa foi uma quarentena soft aqui no Brasil. E infelizmente isso está prejudicando a economia e está prejudicando os clubes de futebol. Eu já disse lá atrás, né? Se for para voltar ao futebol sem torcida, eu prefiro que não volte. Mas a gente sabe que isso é impossível, porque os clubes precisam voltar, até porque o dinheiro da torcida, que vem do estádio, da torcida, é até dispensável, mas o dinheiro da televisão,
dos anunciantes, do anúncio do patrocínio da camisa, é superior ao dinheiro que ganha no estádio, com o fiel torcedor e tudo mais. Então vai voltar porque a economia precisa. O Corinthians está numa situação terrível financeiramente antes da pandemia, com a pandemia só piorou. Cada semana aparece mais conta para pagar, aparece mais processo em cima do Corinthians. Então, assim, é meio que inevitável, assim. Tem que voltar desse jeito e vai voltar nas coxas. Enfim, e como o Fábio já adiantou aí, o Paulista tá marcado para começar agora dia 22, termina no dia 8 de agosto. O Brasileiro começa no dia 9 de agosto. Os times que eventualmente chegarem na final do Campeonato Paulista, dificilmente o Corinthians vai ser um deles, começam o Brasileiro no dia 9 e o Brasileiro vai até o dia 24 de fevereiro, tendo rodadas entre Natal e Ano Novo e tendo rodada no Carnaval, inclusive, né? O Edson Filho, sou a favor da volta, mas não para qualquer município. Quando se fala de volta, se fala do estado todo, mas tem região que pode flexibilizar e tem bons estádios. Isso também é uma outra questão, né? Quer dizer, alguns jogos vão ser disputados em outros lugares do que as cidades do mandante, porque o estado de São Paulo tem aquela questão de cores e tal, e só as regiões que tiverem na região amarela do estádio podem ter jogos sendo disputados. Como não tem torcida, talvez seja um fator menor, mas de qualquer forma os jogadores vão ter que se deslocar para outra cidade, o que nunca, nesse caso de pandemia, é a melhor solução, né? Mas dá-se um jeito. Aqui o Jussivan Thomas dando um testemunho aqui. Estou com Covid, mas é hora de voltar. Abrir o shopping, que é pior. Aí acho que ele até tem razão. Porque o futebol, com todos os cuidados, não poderia voltar, né? Até porque o clube faz exames. É verdade, os clubes estão fazendo exames. E o que a gente tem viu agora no Campeonato Carioca, por exemplo, que voltou, é jogador, inclusive, testar positivo um dia antes e ir para campo. Eles não estão nem respeitando isso. É um absurdo. Então, pra que testa? Aqui, então? Como eu falei agora há pouco no meu comentário, a gente não consegue fazer nada direito nesse país, cara. Ninguém respeita absolutamente nada aqui. Por isso que eu acho um absurdo voltar a abrir, né? O indivíduo, se você vai testar, fala, deu positivo, então pode jogar. Mas tudo deu bem, negativo, vai jogar. Joga também. Pra que testar? Se não importa o resultado, testa pra quê? Mas até aí eu concordo com o Jussivan, com o que o outro rapaz aí, o Arenilton, comentou. E realmente, assim, o comportamento da sociedade, do governo como um todo, tá abrindo isso. Dentro disso, o futebol não é a pior das situações, dessas flexibilizações que tá acontecendo. Mas, enfim, aqui a gente tá perguntando se o futebol deve voltar ou não. A minha resposta é não. A questão pra mim é que todas as flexibilizações estão erradas, né? Então não dá pra justificar um erro com outro erro, né? Bom, mas o Dória não tá consultando a Irmandade a respeito dessas questões, não é verdade? Não. Ele não faz que nem o Carille fazia. Não faz. Enfim, e só pra gente relembrar um pouco, porque afinal já são 4 meses sem jogos do Corinthians, 4 meses longe do futebol, 4 meses a gente já quase esqueceu a campanha vexatória que o Corinthians estava fazendo no Campeonato Paulista, mas aqui estou eu, Guilherme da Irmandade Corintiana, para relembrar a gente o nosso sofrimento. Trazer as boas notícias, né? Sempre um arauto. Pô, eu não esqueci a má campanha não, cara. Olha lá, até agora os jogos realizados no Corinthians no Campeonato Paulista. O Corinthians começou ganhando bem, 4-1 em cima do Botafogo. Show! Depois empatou 3 do Bozelli, hein? 3 do Bozelão. 3 do Bozelli. Empatou com o Mirassol 1-1 fora de casa, perdeu pra Ponte Preta. Então os primeiros jogos, uma vitória, um empate, uma derrota. Teve até gol do Roger nesse aí. Ganhou do Santos, o clássico, por enquanto, o primeiro clássico disputado. Perde para melhores jogos do Corinthians no ano, esse do Santos. Perde para Inter e Limeira. E aqui a gente faz essa pausa, quer dizer, até aqui são 5 jogos disputados, 2 vitórias, 2 derrotas, um empate, 7 pontos conquistados. E aqui entre esse jogo e o próximo jogo, que é o clássico, o majestoso, contra o São Paulo, o Corinthians saiu fora da Libertadores. E a gente aqui na Irmandade, e acho que a maior parte dos corintianos falava que agora não, agora o Corinthians só tendo o Campeonato Paulista pela frente, vai deslanchar no Campeonato Paulista, vai disparar, enfim, vai se classificar com o pé nas costas, né? Foi o que a gente imaginou, mas não foi isso que aconteceu. Os jogos seguintes o Corinthians empatou com o São Paulo, ainda naquela ressaca da desclassificação da Libertadores, perde pro Água Santa num jogo que o Corinthians tinha tudo para ganhar, enfim, é um aqueles jogos mais traumatizantes talvez dessa campanha. Empata com o Santo André e o Corinthians vem de 3 empates. Empate com o Santo André, empate com o Novo Horizontino, empate contra o Ituano, todos 1-1. A campanha do Corinthians aí
bem ruim. Só para dar um resumo melhor aqui, na nossa situação do grupo do Corinthians, a gente lembra que no grupo no Campeonato Paulista classificam-se 2 times, o Corinthians está em terceiro lugar com 11 pontos, atrás do Guarani, que está em segundo lugar com 16 pontos, e o Bragantino com 17 pontos. O Corinthians tem mais 2 jogos para ser disputados, portanto 6 pontos. O Guarani com 2 empates, classificado, sem chance do Corinthians alcançá-lo, né? Corinthians e a Ferroviária estão em situações idênticas aí nessa tabela que você está mostrando. Sim. O que diferencia os dois? É gols pró? Isso, gols pró. O saldo de gols é igual. Cartão amarelo, sei Não, lá. é gols pró. O Corinthians marcou um gol a mais e levou um gol a mais também, porque o saldo de gols é o mesmo. Mas só porque o Corinthians marcou um gol a mais é que está na frente da Ferroviária nesse momento. Mas está exatamente nas mesmas condições. A Ferroviária, portanto, tem quase as mesmas chances de classificar do Corinthians. Tem apenas esse um gol de diferença que, claro, se ela ganhar mais jogos, o Corinthians deve... Essa diferença de um gol é facilmente revertida, né? O Corinthians, o próximo adversário, os próximos jogos que o Corinthians tem para disputar são esses. Já começa quente, num clássico. Corinthians e Palmeiras. A volta do campeonato está marcada para o dia 22, que é uma quarta-feira, mas ainda não foram definidos os horários e quais jogos vão ser disputados. Pode ser que tenha jogo dia 22, pode ser que tenha jogo dia 23, enfim, a gente não sabe como é que vai ser a tabela a do Paulista, vai ser desmembrada e vai ser colocada nos seus horários, né? Mas o primeiro jogo do Corinthians é contra o Palmeiras na Arena Corinthians, agora com o estádio sem torcida. Eu acho que a Arena perde bastante da sua força, né? E o outro jogo é contra o Oeste de Itápolis, né? E só pra gente lembrar os jogos que faltam pro Guarani, que é o nosso adversário direto pra vaga, e o Campeonato Paulista tem essa coisa no regulamento que você não consegue tirar pontos dos seus adversários diretos pela vaga, né? O Guarani vai jogar contra o Botafogo, que é um dos piores times do campeonato, somente com 8 pontos conquistados, e vai jogar um jogo mais difícil contra o São Paulo. Mas lembrando que o Guarani basta uma vitória. Se o Guarani ganhar um jogo, já era pro Corinthians, não tem menor chance de retorno, né? O Oeste, que é o segundo adversário do Corinthians, tem uma situação interessante aí nesse meio, porque ele está ao mesmo tempo disputando a vaga do segundo lugar, ele tem 10 pontos atualmente, mas está disputando segunda colocação lá no grupo. Atualmente, se acabasse hoje essa primeira fase, ele entrava na segunda fase aí, entrava nas oitavas de finais, mesmo com menos pontos que o Corinthians. Mas com 10 pontos, ele é um dos times que está até mais ameaçado que o Corinthians para o rebaixamento. Então, dependendo da combinação de resultados que se der aí, o Oeste pode entrar nesse último jogo ou brigando para consolidar a vaga deles nas oitavas de final, ou brigando para não cair. Né? Alguma coisa pode acontecer. É bem curiosa a situação do Oeste. Mas é um de time qualquer forma, o último jogo do Corinthians promete ser um jogo que o adversário vem forte, né? Ou seja, ou para não cair ou para classificar. Exato. E eles estavam numa situação muito pior. Eles estavam com 4 pontos e fizeram 6 pontos nas últimas 2 rodadas, antes da pandemia interromper o campeonato. Então eles vêm de 2 vitórias. Assim, se for desconsiderar esses 4 meses de tempo parado, é um time que está crescendo, que está num momento bom, mas eu acho que com essa parada, todos esses movimentos de crescer e de descer somem. Com certeza. A Já gente espera que ajude o Corinthians também, né? Pode até ser que o Oeste volte de novo numa boa performance, mas nada a ver com a ascensão do final do pré-paralisação. Porque essa pausa foi muito grande, parou todo mundo onde estava, né? Os times do interior, muitos perderam jogadores, quer dizer, e aí já vem uma outra coisa, o pessoal tá o Guilherme Venâncio aqui no nosso Facebook perguntando se tem alguma contratação. A grande contratação é o Jô, e o Jô vai poder ser inscrito no campeonato, teoricamente, se o Corinthians quiser. As inscrições estão abertas até, se não me engano, dia 20, 2 dias antes da partida, para inscrever novos jogadores. Então a possibilidade da gente ter o Jô em campo nas 2 partidas, ou talvez em uma delas, enfim, aí depende da vontade do Thiago Nunes, é grande do Jô voltar, e talvez essa seja a grande vantagem do Corinthians nesse momento. Mas acho que o Marcel Paiva definiu bem aí o que resta para o Corinthians, com o time limitado que o Corinthians tem, o que ele está escrevendo aqui, né? O que resta esse ano é ganhar da Peppa Pig, ganhar do Palmeiras, não cair no Brasileirão, e tentar, ele é dos seus, hein, Gibson? Ele escreveu título na Copa do Brasil, mas título entre aspas, porque ele não considera, acho que um título de verdade. Esse claro título da Copa do Brasil. O Edson Filho perguntou
se algum de nós teria peito para lançar algum jogador da base desse jogo de volta contra a porcada. E qual seria esse jogador? Cara, eu acho que não é o momento ainda não. Os jogadores da base que estão lá há pouco tempo, né? Os que subiram agora da Copa São Paulo, enfim, não vejo. A gente pode falar que é o Jô. Eu lançaria o Jô da base no Corinthians ali. O Romarinho é da base? Daria pra lançar nesse jogo? Só pra esse jogo, volta aí. Também concordo, não é o momento. É um momento assim, o Corinthians entrou nessa pandemia com muita pressão e vai voltar a jogar com muita pressão. Já meio conformado de não conseguir essa classificação, então acho que isso é o de menos. Mas precisa conseguir resultados logo. E acho que queimar um garoto aí no derby não seria o caso, não. Pode ser no outro jogo contra o Oeste, talvez, mas enfim. Acho que não é o momento agora, não. Só para completar a informação também, os jogos do feminino e da base ainda vão ser definidos as datas de volta, né? E aparentemente por esse calendário que foi divulgado pela CBF, eles mantiveram as datas dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo. O que pode ser alterado aí, enfim, porque cada país vai ter um protocolo e também nesse sentido a Libertadores e a Sul-Americana ainda precisam ser melhores resolvidas assim. Eles já têm algumas datas trabalhadas, mas precisa acertar ainda com as outras federações e tudo mais. E aí a gente vai falando disso também ao longo das outras transmissões da Irmandade aqui no podcast, certo? Enfim, no começo dessa semana a gente viu o lançamento da camisa no domingo passado, a camisa do Corinthians, e a torcida do Corinthians se uniu e juntou uma hashtag, né, pedindo que o Banco BMG usasse as cores preta e brancas no logotipo que vai no uniforme do Corinthians. E a gente já sabe, já tem um histórico de alguns patrocinadores quando entram na camisa do Corinthians, mudam um pouco as cores do seu logo e tal para agradar mais a torcida. E até o momento o BMG estava com a cor laranja, né? E a torcida do Corinthians entrou com essa hashtag pedindo a mudança para cor preta e branca no uniforme. Fizeram uns mock-ups, umas montagens ali na internet. Ficou bem mais interessante com o logotipo em preto. Aliás, eu acho que está até mais destacado com ele em preto. Fica mais fácil de ler. E aí o BMG, esse banco simpaticíssimo, né? Entendendo o momento da pandemia, entendendo o momento da torcida, faz uma brincadeira com a torcida. A gente muda a cor desde que, no mês de julho, corintianos abram mais de 50 mil contas no banco. Esse patrocínio do Corinthians já é baseado em número de contas abertas, quer dizer, se o número de contas aumentar, o Corinthians vai ganhar mais dinheiro. Eles estão pedindo esse pequeno incentivo para a torcida para usar o logotipo em preto e branco. E Gibson, eu pergunto para você, esse banco entendeu o espírito da torcida? Você acha que é um patrocinador simpático e divertido, não? Eu não sei nem o que é pior, se o fato do banco não entender a torcida, porque os caras lá do banco é um bando de burocrata de banco, eles não têm que entender a torcida, né? O clube tem que chegar pros caras e falar, bicho, vocês estão se metendo no seguinte buraco, né? O cara é do marketing do banco lá, a função do cara não é entender a torcida de futebol. Agora, eu queria saber quem foi o cretino do Corinthians que assinou um patrocínio master nesses termos com a BMG, que é um patrocínio ridículo, né? Então, eu não me conformo com o patrocínio da BMG. Assim, o fato dela compreender ou não a torcida corintiana, pra mim, é secundário em relação ao fato deles estarem na camiseta do Corinthians, com esse valor ridículo que eles estão pagando pro time. E você, Fábio, você achou essa uma iniciativa válida para incentivar os torcedores corintianos a abrir contas do banco? Eu acho que é uma iniciativa válida para eles. É uma autossabotagem isso, né? Porque se a torcida tá fazendo essa campanha, tá falando, muda essa coisa. Era um momento de ganhar um pouco de tração, né? Já tá mal comentado esse patrocínio, né? Como o Gibson comentou aqui, tem termos estranhos, termos ridículos, que não combina com o momento. Então era um momento de ganhar um pouco aí de boa vontade, né? Um pouco de dar um pouco de felicidade para a nação corintiana aí. Não ia custar nada, zero. Não ia mudar nada para os caras. Era só, vamos fazer isso e tal. E
Ao invés, eles vêm com esse toma lá da cá que mostra, enfim, sei lá, é por isso que o futebol tá voltando, esse tipo de coisa aí, os shoppings estão abrindo, etc. Acho que cai tudo no mesmo balaio de pensamento aí. Né? Não estão pensando no povo, não estão pensando na torcida, estão pensando e no meu bolso, cadê? É isso que estão pensando. Exatamente. Você, pelo seu toque irônico, obviamente também não aprova essa medida do banco, essa proposta do banco. Não, era a hora deles mudarem a chavinha entenderem um pouco mais a respeito da torcida, compreenderem, mostrar um pouco mais de entrosamento, né? Aquela coisa do time jogar junto e tal, e chamar a torcida, enfim, pro lado do banco, Enfim, e a gente sabe que não é o momento, já não era o momento de se abrir conta antes da pandemia, e agora, durante a pandemia, não é mais momento de abrir conta. Apesar, eles estão dando R$10 ainda. Se você abre a conta, você ganha R$10 na sua conta, quer dizer... Fora o dinheiro que eles vão pagar pro Corinthians por cada conta aberta, eles ainda vão depositar 10 continhos ali pra você e tal. Pô, eu prefiro não abrir a conta e eles deram os R$10 pro Corinthians. Bicho, eu não tenho trabalho de abrir a conta no banco que eu não vou usar, né? E eles dão dinheiro direto pro Corinthians, mais fácil. A gente pode só manifestar a intenção. Cria um hashtag e fala assim: eu abriria uma conta, mas prefiro. Pronto, aí vai. Hashtag meio longo, né? Mas não, assim, é que a gente não é influencer de verdade aqui do Corinthians. A gente da Irmandade tem seus seguidores, etc. Mas não somos gigantes dentro dessa nação corintiana. Mas valeria até fazer uma campanha contrária. Ó, você já abriu sua conta? Fecha então. Fecha sua conta. Exatamente. Ou abre, zera a conta. Ou abre ao invés agora... de abrir 50 mil, a gente fecha a meia dúzia que deve estar aberta desde que começou esse negócio. E pronto, resolve. Aí os caras vão pensar 2 vezes antes de fazer uma proposta chinfrim dessas pro torcedor corintiano. Mas e o Edson Filho aqui recomendando, hashtag enfia os 10 contos no... internet, pode isso. falar, não tem censura não, pode falar. Enfia os 10 contos no cu. É isso aí. Marcel Paiva lá no YouTube perguntando: e o Elias vai vir mesmo? O que vocês acham? Não seria hora do Corinthians investir em jogadores mais jovens para alocar no futuro próximo? Pois estamos numa situação econômica complicada. Eu tenho ouvido esses boatos, mas já faz um tempo, né? O Corinthians tem bastante volantes, a gente falou aqui no podcast passado também, subiram mais volantes da base. Não acho que o Elias esteja no radar do Corinthians. Pode me surpreender a contratação dele posteriormente, porque ele é um cara que tem um bom trato com a torcida, já foi melhor, mas ainda acho que ainda tem uma boa entrada com a torcida e com a diretoria também. Mas eu assim, acho que não é a hora do Elias voltar. Pelo nosso meio campo já está bastante povoado aí na volância, né? Cara, o meu problema não é com o Elias, o meu problema é que com a realidade financeira do clube, qualquer contratação que envolva o Corinthians pagar alguma coisa para ter que trazer jogador é temerária, né? Eu acho que ele seria liberado, enfim, mas... Não, se fosse um esquema liberado, de repente até vai lá, enfim, mas teria que, para ele chegar, tem que pegar aí mais 1 ou 2 caras e mandar embora, porque não dá pra ficar pagando salário de todo mundo, né? E como você falou, a gente não tá com falta de volante. Então, pra ele chegar, tem cara que sair. Da mesma maneira que, sei lá, chegou o Jô, saiu eu ia falar o Bozelli, torcendo já aqui. Né? Saiu o Love, enfim, né? Então, teria que acontecer alguma coisa do gênero, porque a situação financeira do clube é horrível. Então, não dá pra gastar dinheiro com contratação agora. Nesse sentido, concordo com o que o Marcel Paiva fala, tem que investir mais na molecada e tal, que são jogadores mais baratos. E tentar, principalmente através do Cifute, que tá sucateado, segundo o que o Thiago Nunes falou lá, né? Pô, o Cifute nessa hora tinha que estar funcionando a plenos vapores pra achar aí uma molecada boa e barata pro clube, né? Essa é uma das únicas saídas que o clube tem agora nos próximos anos, não é nem esse ano, né? E pra você, Fábio, o Elias encaixaria nesse time? Ele jogaria no time titular do Corinthians? Acho que se o Elias chegasse... Eu não tenho acompanhado como que ele tá jogando lá no Atlético, pra ser sincero, mas lembrando como ele já jogou no Corinthians, o futebol dele até se encaixa aí, né? Obviamente eu pensaria aqui no lugar do Camacho, sei lá, ou às vezes até na frente deles, né? O Elias é meio volante meia e tal, poderia ser um pouquinho ali, mas do ponto de vista de negócio, eu não sei se vale a pena, assim, ele não viria com salário barato,
O Gibson falou, tem que dispensar alguém. Assim, para compensar um salário do Elias, teria que dispensar uns 3 caras, provavelmente, talvez. Não sei se este é o problema atual do Corinthians, tá ali, né? Nesse volante ali. Né? Se fosse para trazer um cara numa posição mais carente, talvez eu concordasse em fazer uma aposta diferente. Mas acho que para o volante não é o caso. Eu quero lembrar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o nosso especial que nós estamos fazendo no nosso canal do YouTube. O Vale a Pena Torcer de Novo. Estamos relembrando todos os jogos da Libertadores 2012, a campanha espetacular que o Corinthians fez na Libertadores 2012. Já chegamos na fase final, quer dizer, estamos só faltando os 2 jogos finais contra o Boca Juniors, mas você pode ver os nossos comentários, assistir o jogo passado, os jogos passados todos estão lá no nosso canal do YouTube para todo mundo assistir. Tá sendo muito legal fazer, e essa semana vai ser segunda e sexta, 9 da noite. A gente estava fazendo a transmissão segunda, quarta e sexta, mas faltam apenas 2 jogos, a gente escolheu fazer na segunda e na sexta-feira, às 9 da noite, certo? Certinho, tá muito legal rever esses jogos, né? Realmente tá valendo a pena torcer de novo, tá sendo muito bacana, a gente tá relembrando uma série de coisas que a gente não lembrava, muito além da capilaridade do Fábio Santos aí, tem vários outros detalhes aí do time, dos jogos que a gente relembra assistindo, muito legal. Vale a pena, o pessoal que perdeu até aqui, não perca esses 2 jogos da final, hein? Mesmo já sabendo o resultado, é muito interessante. Vamos chegando ao fim deste podcast 204 da Irmandade Corintiana. Mas não sem antes, né, Gibson? O Gibson passar as nossas tradicionais redes sociais. Todas elas, aqui, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify e Deezer. Todas elas Irmandade Corintiana com TH, não vão escrever errado. Só no Twitter que é Irmandade Timão, enquanto o tio André se permitir. A gente tem sorte que ele vai deixar a presidência daqui a pouco, pode ser que ele... o próximo não vai encarar também, o outro seja mais amigável com o uso da palavra timão, certo? É isso, meus amigos. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais do que esperar dessa volta do Corinthians, já com um clássico aí importantíssimo. E a gente sabe o quanto esse jogo muda a história das 2 equipes no ano, né? Então é um jogo demais importante para o Corinthians, certo? Ficamos por aqui e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana, galera!